delongas, vamos ter aí uma noite agradável de sexta de extensão, com mais conteúdos que a Bruna Maba, dessa vez foi marketing de influência, né? Foi uma temática que você achou relevante trazer para nós, né? E agradecer aqueles que vieram, convidados dos nossos estudantes ou no meio das nossas informação pelas nossas mídias digitais, e torcendo que vocês apreciem bastante, a ponto de retornar, porque todas as sextas-feiras nós estamos aqui sempre com conteúdos que nós consideramos importantes, relevantes, profissionais de mercado, trazendo sempre um recado especial nesse contexto da comunicação, do grande campo da comunicação social. Bruna, o palco, a tela é sua. Muito obrigada. Boa noite, gente. Quando eu estava vindo para cá, né, no caminho de casa até aqui, eu estava pensando, falei, eu estou sempre no CP, né? Eu não vou me apresentar de novo, o povo não deve mais aguentar. Só que estou vendo algumas carinhas novas que eu nunca vi antes, então vou me apresentar. Quem já me conhece, peço licença para eu me falar um pouquinho de mim, mas vou tentar ser breve, porque esse assunto eu gosto demais. Não que os outros assuntos eu não goste, né? Só que esse aqui está muito na minha vida atualmente, então a probabilidade de eu falar muito é grande, então eu vou passar pela apresentação bem rapidinho, tá? Então, eu sou Bruna Maba, sou profissional de publicidade, me especializei em marketing digital. Eu já passei durante muitos anos, para ser mais exata, 16 anos numa agência aqui de Petrópolis, a PBLK. Tenho muito orgulho dessa minha trajetória, só que hoje eu estou em outra agência, eu estou trabalhando na Binder, e na Binder eu sou head de conteúdo. Porém, head de conteúdo é uma coisa que parece que é só escrever, só conteúdo e tal, mas é uma coisa muito mais ampla. E dentre o meu escopo de trabalho inclui o assunto que eu estou trazendo hoje para vocês, que é o marketing de influência. Então não vou ficar aqui entrando em detalhes por onde eu já passei, tudo que eu fiz e tal, porque eu acho que a gente pode passar por essa parte e a gente já entra no nosso assunto de hoje, tá? Então, antes da gente começar efetivamente, eu queria ouvir de vocês. E, gente, porque pode ter muita gente tímida, né? Mas é porque, como eu não sou tímida, eu fico forçando as pessoas a falarem, porque eu acho que isso é muito importante. Então, eu conto com vocês para essa troca, tá? Me contem um pouco, assim, para vocês ficarem um pouquinho mais tranquilos, não ficarem muito tímidos. Eu vou começar com perguntas só de levantar o braço, que eu acho que vai ser mais tranquilo no início. Depois eu faço umas perguntas mais específicas. Alguém aqui já trabalha ou tem a pretensão em trabalhar com marketing de influência? Levanta o braço, por favor. Beleza. Já trabalha ou tem intenção? Já trabalho. Legal, beleza. Alguém aqui segue algum influenciador digital? Agora aumentou um pouquinho o quórum. Beleza. Alguém já leu alguma coisa mais específica sobre o assunto profissionalmente falando, não só enquanto, estou curtindo o conteúdo de fulano? Não estudar nem um pouco, só vivendo. Beleza. Então agora eu queria ouvir de vocês, quem quiser falar, né, fica à vontade, o nome de um influenciador que vocês gostam, que vocês acompanham, só para ter uma noção, assim. Fala alguém, por favor. Começa, já que você já trabalha com Casimiro, muito bom. Alguém aqui? Não, tá. Quem conhece Casimiro? Todo mundo. Boa, beleza. Legal. Vamos chegar nessa parte do Casimiro. Então tá. Vocês estão bem tímidos, assim, até para levantar o braço, então acho que eu vou continuar aqui e depois a gente conversa um pouco mais. Eu tentei estruturar aqui o nosso papo de hoje numa estrutura mesmo de três pilares, que é o que, como e porquê. Então a gente começa no que, só que assim, se eu parar para perguntar para vocês o que é marketing de influência, é muito óbvio, né? Então o meu objetivo aqui não é ficar nessa obviedade, é a gente falar um pouquinho além do que vocês já sabem que é o marketing de influência, tá? Eu gosto muito da Bia Granja. Bia Granja é a fundadora da UPix. UPix é uma empresa que trabalha com marketing de influência. Então, eles têm cursos na área, tem um dos melhores
também tem pesquisas, eles trabalham também com influenciadores, então é uma ótima referência para quem tem interesse nessa área, quem já trabalha ou quem quer trabalhar com essa área. E ela tem essa frase, que na verdade, sendo bem sincera, não sei se essa frase é dela, mas eu ouvi dela numa palestra dela, que influência é consequência e não um ponto de partida. E por que isso? Porque a gente não quer, muitas pessoas querem, não é esse o caso, mas a questão é que a influência ela acontece. Vou dar um exemplo, que eu não estou querendo me gabar, não é isso, mas é um exemplo muito pé no chão assim, da nossa realidade, tá? Eu hoje, por já trabalhar na área há 16, 20 anos, eu, bem ou mal, eu influencio pessoas na área do marketing digital. Então, quando eu posto alguma coisa na minha rede, por mais que eu só tenha 3.000 seguidores, e que inclusive eu tenho feito uma limpa, isso não é 3.000 real, com certeza deve ter uns 2.000 real só, não vou te falar, né? Eu influencio pessoas nessa área. Então, quando eu coloco lá, sei lá, uma pessoa que eu gosto, Vinícius Gambetta postou alguma coisa de um curso que ele está lançando, eu vou e divulgo porque eu gosto do trabalho dele, acredito no trabalho dele e acho que as pessoas vão gostar. Quando eu falo isso, a probabilidade das pessoas que estão me seguindo, interessadas em marketing digital, começarem a curtir ele e comprar o curso dele eventualmente é muito grande. Porque, de certa forma, aqui na cidade, no meu nicho específico, eu tenho uma certa influência por estar trabalhando na área. Então, a questão eu não quis fazer isso, não foi um ponto de partida, vou ser profissional de marketing para influenciar pessoas para isso. A influência é uma consequência da profissional que eu sou. Entende a diferença? Quando a gente entende isso, o nosso olhar para o marketing de influência muda muito. E aí tem essa questão, né? Falei aqui dos 3.000 seguidores, que talvez sejam 2, mas o número de seguidores, ele definitivamente não define a influência. E isso hoje está muito mais nítido do que algum tempo atrás. Algum tempo atrás a gente achava, não, fulano tem 10.000 seguidores, e ainda tinha a questão do 10.000 seguidores que eu arrasto para cima, agora não tem mais isso. Então tinha essa coisa de, tem que ter 10.000 seguidores, e agora a gente não tem mais isso. Hoje, a gente entende que o que define se a pessoa influencia ou não a comunidade ali dela, e a gente vai falar um pouquinho de comunidade daqui a pouco, é o que ela faz, se ela é verdadeira, se aquilo que ela está divulgando ela realmente consome. E eu vou trazer alguns exemplos aqui muito nítidos sobre isso. Sobre a pessoa realmente influenciar pela verdade e não simplesmente por fazer propaganda, né? E aí eu trouxe um dado, né, que 72% dos consumidores não ligam para quantos seguidores o influenciador tem. Isso é fato, assim, hoje em dia isso tá muito falado até, sabe? Que a gente não precisa ter milhões de seguidores para a gente influenciar, para a gente divulgar uma marca. E aí, ser conhecido é diferente de ser reconhecido. E por que eu falo isso? Porque uma celebridade, ela pode ser conhecida na rua, mas não necessariamente ela é reconhecida perante algum assunto específico. Então vamos supor, sei lá, não sei, vou citar o Casimiro, por exemplo, que ele citou. O Casimiro, ele é super conhecido e ele é uma autoridade no nicho dele. Mas imagina se alguém pega o Casimiro para fazer uma propaganda de, sei lá, uma publi de, não sei, sabonete ou skincare. Não tem nada a ver, sabe? E com as celebridades é a mesma coisa. A celebridade, ela é conhecida naquele meio dela, mas ela também é conhecida por todas as pessoas, né? A maioria das pessoas, assim, como unanimidade, só que não necessariamente ela é reconhecida dentro de um nicho específico. Então, quando a gente fala de influência, normalmente a gente pensa em, não, eu tenho que contratar a Gisele Bündchen para minha campanha da Brahma, que foi o que aconteceu há pouco tempo. Eu trabalho com a Brahma e a gente contrata influenciador de 5.000 seguidores, 10.000 seguidores. Então, assim, isso não número de seguidores não significa você ser influente em alguma coisa.
né, tem alguns ex-alunos meus aqui, que a internet, ela trouxe voz pra gente como a gente, para qualquer pessoa aqui pode começar a fazer um conteúdo nas redes sociais e daqui a pouco pode explodir ou pode ser referência no seu nicho, como é o meu caso. E essa questão do protagonismo é justamente isso. A parte da influência, ela traz pessoas que são protagonistas na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, no seu nicho ali de assunto específico. E isso é muito importante quando a gente começa a pensar em trabalhar com marketing de influência. Tanto se você for agência, quanto se você for um profissional da área de influência. Então, o protagonismo é bom para a gente entender quem é o protagonista daquela região. Quando eu trouxer, daqui a pouco eu já vou entrar nos exemplos, e aí vocês vão entender especificamente o que eu quero dizer com protagonismo. E aqui eu trouxe uma noção de o que aconteceu, assim, né, para a gente chegar onde a gente chegou hoje, para a gente chegar até o marketing de influência como a gente está vendo hoje, com pessoas ganhando dinheiro, pessoas trabalhando só com isso, o que em algum tempo atrás, pouco tempo atrás, se a gente pensar, isso era inviável, assim, a gente não podia nem sonhar com isso. Era aquela coisa, né, que tinha um preconceito de, a blogueirinha isso, a blogueirinha aquilo. Agora não, agora os influenciadores, eles são respeitados. A gente entende que eles vivem disso, que eles ganham dinheiro com isso, e não tem aquela coisa de, você trabalha com o quê? Eu sou influenciadora. Não, beleza, mas e que mais? Você trabalha com o quê? Não, ela é influenciadora, ela trabalha com isso, ela ganha o dinheiro dela com isso, e eu vou mostrar aqui também que é muito mais do que a gente vê. Não é tipo, fiz o conteúdo, acabou e é isso. Mas daqui a pouco a gente entra nesse assunto. E aí a gente começou lá, muito tempo atrás, com a mídia de massa. Então, quando uma empresa queria divulgar um produto, um serviço, ela ia o quê? Na TV, no jornal, ia para a mídia de massa para divulgar para a maior parte de pessoas, a maior quantidade de pessoas possíveis. E aí depois de um tempo, isso foi para o lado da personalização. Então, a gente enquanto agência, né, enquanto cliente, a gente tentava personalizar um pouquinho mais a nossa comunicação, mas não tinha como a gente atingir aquele público específico. Era uma coisa que era uma tentativa de personalizar e tal, mas não era muito certeiro. E aí a gente chegou nas comunidades. Quando a gente chega nas comunidades, que é a era que a gente está vivendo agora, né, se é que eu posso falar assim, é quando a gente entende que uma empresa que está lá no polo petroquímico de Caxias, ela precisa falar com as pessoas que estão no entorno da fábrica, né? E ela vai pegar uma dona de casa que está ali, que é a dona de casa que fala com todo o bairro, e ela que vai ser a protagonista daquele assunto. Ela que é a protagonista daquele bairro, ela que vai influenciar as pessoas que estão ali no entorno. Então é aqui, quando a gente fala de comunidade, que o cenário muda completamente. E aí a gente entra no nosso segundo pilar, né, que é o como. Desculpa. E aqui foi o que eu acabei de comentar, né? Quando a gente pensa em marketing de influência, a gente olha só para a ponta do iceberg, né? Esse gráfico de iceberg, ele é clássico, né? A gente usa em vários exemplos. Mas aqui é para a gente entender que como fazer influência é muito além do que a gente vê ali no nosso Instagram, no nosso TikTok. É muito além disso. Então a gente tem uma parte que é muito chata para o influenciador, quando ele não tem um assessor, quando ele não tem uma empresa por trás, ele tem que estar ali fazendo a negociação. Então mesmo o cara que está lá na loja fazendo uma publi, né, gravando um Reels, para falar de uma peça de roupa, é o cara que vai estar à noite ou de madrugada mandando e-mail negociando com os contratantes. Isso, se a gente parar para pensar, é bizarro, assim, porque é muita coisa para uma pessoa só fazer. Então, hoje, o marketing de influência, ele está tentando se profissionalizar um pouquinho mais, só que isso é complicado, não é do dia para a noite que acontece. Então a gente tem muitos influenciadores que não conseguem dar conta disso tudo, tem muitos influenciadores que tentam ter uma agência, mas algumas agências só aceitam uma galera um pouco maior, mas agora a gente também tem agências um pouco menores que conseguem abraçar essa galera menor. Então a gente está nesse
momento do segmento meio que se organizar, se profissionalizar. Isso é um momento muito bacana. Quando a gente colocou, né, eu coloquei o nome da palestra lá de cenários e oportunidades, foi muito por isso, sabe? Porque é uma área que está se profissionalizando, como eu acabei de falar, e que tem muito espaço para muita gente. Então, se você está aqui, comecei a faculdade, não tenho ideia do que fazer, gosto muito de rede social, gosto muito de acompanhar os influenciadores, essa é uma área que é uma baita oportunidade para você pensar em trabalhar. Pode ser em agência, pode ser por conta própria, pode ser agenciando os influenciadores, ou pode ser você sendo a pessoa que é responsável pela estratégia dos influenciadores na agência ou na própria empresa. Então, assim, tem muita oportunidade. E aqui, só para complementar, né, o slide, tem a questão da pesquisa. Então, o que é a pesquisa? Né? O influenciador ou o contratante tem que pesquisar o mercado que está sendo falado. Isso tudo que a gente sabe em todas as áreas da comunicação, né, da publicidade em geral. Tem que estudar o briefing, tem que fazer o planejamento. Eu tenho um caso de uma influenciadora, que foi até um exemplo, um case que eu trouxe para vocês, que ela nunca me dá uma resposta pronta, assim. Sempre que eu falo com ela, Bia, você pode postar o conteúdo lá que você fez pra gente na segunda-feira que vem? Ela nunca fala que sim. Ela sempre fala, pô, eu vou dar uma olhada na minha agenda e eu te falo assim que possível. Por quê? Porque ela tem um baita planejamento para uma publi não ficar muito próxima da outra do mesmo segmento, ou para não calhar duas publis no mesmo dia, e isso leva tempo, isso é planejamento. E aí tem a parte da estratégia, que também é muito complicada no sentido de você prestar atenção no que você está fazendo, de você entender todos os pormenores daquele briefing. Os conteúdos em si, que a gente sabe que não é fácil. Hoje, para fazer um vídeo aqui de 3 segundos, eu fiz 3 vezes. Assim, não é fácil. Não dá para dizer que é só ligar a câmera e acabou. Não é, definitivamente não é. Aí tem as refações. A pessoa fez um conteúdo lindo, maravilhoso, mas aí ela falou o nome da empresa errado sem querer e não percebeu. Ela vai ter que refazer pelo menos aquele trechinho do vídeo. Então tem as refações também. A parte do relacionamento, que também é muito importante, tanto para quem trabalha com os influenciadores quanto para o próprio influenciador. Isso é de extrema importância, a pessoa ela tem que estar sendo vista, ela tem que conhecer pessoas. Os resultados, que é uma pressão para os dois lados também, né? Na verdade para todos os lados envolvidos, é uma baita pressão de trazer resultado, de mostrar resultado. E os relatórios, que são uma parte muito chata também, mas extremamente necessária, e é com ele que a gente sabe se a ação deu certo ou não, se a gente vai contratar aquele influenciador de novo ou não, para o próprio influenciador, se o dia que ele postou aquela publi foi bom ou se ele podia ter postado em outro dia. Então tem tudo isso por trás, né, do que a gente vê bonitinho ali nas redes sociais. E agora a gente entra no terceiro pilar, que é o porquê. Então aqui, o que eu trouxe? Eu sei que não dá para vocês lerem, mas eu vou só passar aqui os primeiros pontos ali. Essa aqui é uma pesquisa do Opinion Box. O Opinion Box é uma empresa só de pesquisa também, que é muito bacana. Sempre que vocês precisarem de algum dado, vou fazer um trabalho, preciso colocar uma pesquisa de alguma coisa relacionada à rede social. Sempre busca pelo Opinion Box, porque é uma empresa muito séria, que tem pesquisas muito legais, mais voltadas para essa área de marketing digital, né, de rede social e tudo mais, mas é uma ótima referência para vocês. Então aqui eles fizeram uma pesquisa, né, sobre o marketing de influência, e a pergunta foi, o que te levou a comprar por indicação de influenciadores digitais? E aí as 3 primeiras respostas foram, eu queria comprar, ou seja, a pessoa já tinha a intenção de comprar, só que ela só teve certeza quando ela viu um influenciador testando e aprovando aquele produto ou aquele serviço. Então, esse é o principal motivo das pessoas que responderam essa pesquisa, que elas disseram que elas compraram algum produto por conta disso. Então, elas já tinham a intenção e depois elas viram aquele influenciador que ela confia e aí elas compraram efetivamente. Aí a segunda resposta ali foi já precisava do produto
me fez lembrar dessa necessidade. Então esse é um outro ponto muito legal. Quando a gente fala de influenciadores, às vezes a gente pensa numa ação muito esporádica, né? Tipo, eu preciso, sei lá, aumentar as vendas, sei lá, do Zé Delivery. Eu preciso aumentar as vendas do Zé Delivery na quarta-feira, que é fato, tá? É uma necessidade deles e a gente tem campanhas com relação a isso. Aí a gente pega um influenciador, uma vez, ele faz lá um post falando, hoje tem jogo do Flamengo, vou comprar o Zé Delivery e tudo mais. E depois aquele público dele nunca mais vai ver esse cara falando de Zé Delivery. Isso faz com que, naquele momento, ele tenha aquele desejo ali, né, ele viu, mas isso não fica na cabeça dele. Então, quando a gente fala, principalmente de nicho, é importante que a gente tenha frequência. E vou trazer um exemplo sobre isso também. Aí o terceiro ponto foi, o preço estava baixo e valia a pena comprar. Então, não necessariamente, nesse caso, o influenciador teve tanta influência na compra, mas ele pelo menos relembrou ali pro cara que tipo, o preço está bom, ele fez a divulgação lá no produto e a pessoa foi e comprou. Então aqui tem outros também, outros pontos, mas acho que os principais são esses dois primeiros. Eu acho que o primeiro, de longe, é o que faz a gente pensar no marketing de influência como estratégia para algumas empresas, né? E aí aqui tem as categorias que as pessoas disseram na pesquisa, né, que elas mais consideram quando fala de produto divulgado por influenciador. Então começa ali, né, com cosmético e roupa, depois tem a parte mais de curso, conteúdo educacional, aí depois vem livros, alimentos, maquiagem, que está um pouco lá em cosmético também, né? Sapato, aplicativo de celular em si, bolsas e acessórios. Então isso é legal para a gente tomar uma decisão quando a gente for pensar em influenciador para alguma marca específica. Minha marca é de cosmético, então é um dos primeiros assuntos que o pessoal fala, que segue nas redes sociais ou que é influenciado por pessoas nas redes sociais. Então a gente já pode pensar em influenciadores para essa campanha. Aqui eu começo com os exemplos. Estou me perdida na hora, vou ficar de olho para não passar muito. Aqui a gente começa com os exemplos. Batendo o olho assim, deixa eu ver se eu botei cola. Não, botei cola. Vocês conseguem identificar de que marca é esse feed? Isso é um feed real, tá? Não necessariamente na ordem, mas é real. Quem falou? Exatamente. Então por que você acha que Itaú? Você já conhece ou por que? Boa, legal. O que eu quis trazer aqui? O próprio Itaú, os profissionais de marketing, né, CEO e etc. do Itaú, já deram entrevistas falando o quanto os influenciadores são importantes para a marca. Se vocês entrarem agora no Instagram do Itaú, vocês vão ver que, não vou dizer 100%, mas a maioria dos posts deles são assim, com influenciadores. E se vocês repararem, não vai dar para ler, mas aqui assim, ó, tem feito com, porque o Itaú tem esse feito com, como jargão deles, digamos assim, né? E aí sempre que eles colocam um influenciador, não importa se é grande, se é pequeno, porque aqui a gente tem a Manu, a gente tem a Ludmilla, mas tem uns menos conhecidos também, que são conhecidos mais na internet, mas não são celebridades, como a gente está falando. E aí eles colocam o nome da pessoa aqui, né, o arroba, né, no caso, e aí em todos eles tem, ó, feito com fulano, cadê o da Lud? Tá aqui. Da Lud, cheio de intimidade. Então isso aqui é uma prova de que o marketing de influência está aí e não tem como a gente fugir disso, porque é realmente relevante, funciona, e você olhar o feed do Instagram de um banco e ter muito mais pessoas, né, pessoas reais, do que arte, do que vídeo cartelado, né, que a gente chama, motion design, etc., é uma mudança que, assim, nunca imaginei na minha vida que iam ter pessoas no feed do Itaú. E não só cartão de crédito e, enfim, etc. Então isso é muito bacana. Eu acho que é um case muito legal para a gente ter como referência de empresa que aposta nisso e que realmente dá certo. E aqui eu trouxe alguns cases meus, né, da Binder, que eu participei, para contar um pouquinho das
histórias para vocês, de repente, trazerem para a realidade de vocês algum dia. De repente, sei lá, daqui a 2 anos vocês estão trabalhando numa agência e vão lembrar de um case desses. E eu acho que com os cases a gente aprende mais do que na teoria, né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês. Não está por ordem cronológica, mas eu vou contar. Esse primeiro ali, dos jogadores do Flamengo e do Fluminense, não sei se dá para identificar, porque eu fiz o print, né, meio sequelado aqui, mas são sósias do Flamengo e sósias do Fluminense. O que acontece? Vocês conhecem eles? Tipo, o time de sósia do Flamengo é muito engraçado. Não, é legal que tem uns que são muito parecidos, mas que tem uns que são muito nada a ver. Me surpreende como tem o time principal, o time reserva, que eles fazem uma pelada aqui. É muito legal. Enfim, aqui qual era o briefing? Vou contar a historinha para vocês, para contextualizar, né? A Brahma já tem chopp no Maracanã, chopp mesmo, já tem bastante tempo. Mas não é uma coisa muito falada, não é uma coisa que as pessoas sabem, é uma coisa que, tipo, não foi muito divulgada assim que foi lançado lá, né? E aí o nosso desafio era exatamente esse, a gente tinha que comunicar que tinha chopp no Maracanã, chopp Brahma, e aí a gente levou os sósias do Flamengo e do Fluminense junto com um influenciador um pouquinho maior. Por quê? Vou explicar. Os sósias, eles são pessoas parecidas com os jogadores e que normalmente eles vão nos eventos para aparecer, para fazer graça e tudo mais. Eles não necessariamente são influenciadores, eles não criam conteúdo literalmente. Tem um só, acho que é o Pedro, né? O Gabigol também. Mas tem um só que realmente leva a influência um pouco mais a sério, produz conteúdo e tudo mais. Os outros não. Tanto que esse print que eu fiz aqui, se eu não me engano, quem é esse aqui, gente? Arrascaeta? Esse aqui não, Pedro? Esse aqui é o Arrascaeta. Olha eu, fazendo vergonha, marido. Gente, eu sou tricolor, só pra constar, tá? Não conheço os caras do Flamengo, não. Nem do Fluminense, mas tudo bem. Mas eu tô explicando isso porque esse print aqui foi do feed do Arrascaeta, que foi o melhor resultado de like que a gente teve. E foi só 7 mil, só entre aspas, tá? Os outros tinham os perfis tanto do Instagram quanto do Twitter e TikTok bem fraquinhos. Então a gente não ia ter muita visibilidade. Então o que a gente fez? A gente chamou também, junto com eles, um influenciador um pouquinho maior, que não é uma celebridade, um pouquinho maior. Não sei se vocês conhecem o Irving. Ele faz aquela brincadeira do nome nas costas. Eu conheço, pô. Que chega lá. Meu amigo! Chega lá e fala, tipo assim, ele mesmo. Então, ele já tem um pouquinho mais de peso, ele já é mais conhecido, muito conhecido nesse nicho do futebol. Então, o que a gente fez? A gente levou o Irving, que ele faz brincadeiras com as pessoas, brinca com o nome na camisa nas costas, e aí a gente levou ele para interagir com os sósias. Então, o que a gente fez? A gente pegou influenciadores muito nano, né? Nano é quando eles são muito pequenininhos. Eles têm menos de 10 mil seguidores, a gente chama de nano. E colocou um influenciador micro, que é o Irving, para dar mais visibilidade à ação dos nano. Então, a gente fez uma brincadeira casada ali. Então, esse foi o desafio e, assim, foi muito bacana, deu um resultado legal. A gente pegou o conteúdo do Irving e patrocinou, ou seja, a gente mandou para mais pessoas do que só o conteúdo dele atingiria por conta própria. Então, foi uma ação bem legal, assim. É claro que essa ação, ela é muito específica. A gente levou os influenciadores no local. Então, tem, além da gente contratar, além da gente contratar o escopo deles, já postar no feed, fazer os reels, etc., a gente também contratou presença. Isso já deixa o escopo um pouquinho mais caro. Foi? Essa estratégia. Então, a estratégia foi os influenciadores nano 100% orgânico, que nem tem muito o que fazer, mas o Irving a gente patrocinou. A gente patrocinou o conteúdo dele, que tinha todo mundo junto. No conteúdo do Irving tinha até o Sérgio Malandro, porque o Sérgio Malandro é tricolor, e ele estava lá e entrou na brincadeira com eles. É claro que com o Sérgio Malandro a gente entra em outros
Sérgio Malandro ele não foi contratado pela Brahma para estar lá. Ele só estava lá assistindo o jogo. Aí ele estava no camarote da Brahma? Ok, estava no camarote da Brahma. Mas ele não tinha sido contratado. Como ele estava lá e apareceu no vídeo, o que a gente fez? A gente teve que entrar em contato com ele, pedir a sessão de imagem, ver se ele autorizava, porque a gente também ia patrocinar, então a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Aí a gente tem ali do lado Larissa Sabrá, aqui da cidade, vocês conhecem Larissa Sabrá? Então, Larissa Sabrá é uma influenciadora aqui de Petrópolis. Ela já vem trabalhando nessa área há bastante tempo, então ela vem lutando pelo espaço dela há bastante tempo. É um trabalho muito consistente o dela, muito legal. E aqui foi uma ação do Sesc Quitandinha. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas o Sesc Quitandinha agora ele é Centro Cultural Sesc Quitandinha. Então ele tem exposições, tem essa parte mais cultural e não só voltado para o esporte como era antes. E aí o desafio era divulgar o lançamento da exposição, da primeira exposição do Sesc, do Centro Cultural. Se eles escutam falar só Sesc Quitandinha, eles me matam. E aí a gente contratou vários influenciadores, e aí tinham alguns influenciadores aqui da cidade e tinham alguns influenciadores do Rio. Qual é a questão com a Larissa? Ela atinge os dois públicos. Ela trabalha muito para Petrópolis, mas ela também trabalha muito para o Rio. E isso é uma outra coisa muito legal da gente sempre avaliar. Não é porque uma pessoa necessariamente mora em uma cidade que o público dela é dessa cidade. Vou contar para vocês o Zé Delivery depois, a gente passou muito por isso. O Zé Delivery, a gente trabalha só para Minas, regional Minas. Então, quando a gente foi contratar, a gente tinha que ver se as pessoas que moravam, se os influenciadores que moravam naquelas cidades, eles tinham um público específico daquela cidade, que muitas vezes não é o que acontece. Muitas vezes, o público é Rio e São Paulo, basicamente isso. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. E aí, eu trabalho com a Larissa. Ela foi também no Quitandinha, os outros influenciadores do Rio também foram, né? Vieram, né, no caso do Rio para cá. E aí eles entraram no Quitandinha, fizeram todo o tour da exposição, assistiram, registraram. Aí agora tem um bistrô lá também, então eles foram no bistrô, ganharam um café lá e tal. Então registrar essa experiência, né? Falando de experiência, não coloquei aqui, mas eu lembrei de um case que também com certeza vocês vão conhecer. Imagino que todo mundo aqui conheça Sou Petrópolis, né? Tem alguém aqui que trabalha lá? Tem um monte de gente trabalhando na Sou Petrópolis. Vai aqui, né? O que acontece com a Sou Petrópolis? Quando a gente fala de influenciador, a gente tem que entender o que é influenciador e o que é mídia. Porque quando a gente contrata a Sou Petrópolis, a gente não contrata como influenciador, porque ela é basicamente um canal de mídia. É como se fosse não, é um jornal. Eles têm o blog lá, que tem, nem é mais blog, né? Um site de notícia deles. Então, isso pra gente, enquanto agência, né? É até bom, porque a gente consegue contratar um perfil a mais, né? Que é a Sou Petrópolis, como um veículo e não como influenciador. Isso faz com que a minha verba de influenciador fique um pouco maior, porque eu tirei, sei lá, X mil da Sou Petrópolis e botei para verba de mídia. Deu para entender essa parte? Então isso é legal a gente entender também, que não é porque é um perfil de rede social que ele é obrigatoriamente um influenciador, ele pode ser um veículo, tá? Então continuando aqui, ali o Você no Azul é uma campanha da Caixa. Eu não vou mostrar, né? Eu podia mostrar as coisas. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Não sei como é que tá a internet. Deixa eu mostrar antes de falar então. Cadê? Notas. Caixa. Vamos ver se vai. Ver se vai com som. Tem que ir com som, senão não tem graça. Acho que não vai não, hein? Acho que não vai não. Dá pra falar pra gente?
Fim de semana chegando? Não vamos fazer o quê? Vou dormir. Quer dizer, se eu conseguir, né? Tô com uma dívida atrasada, a menina tá tirando meu sono. Amiga, tá na hora de ficar no assunto, né? Ai, como assim? Você é o assunto da caixa, amiga. É só entrar nesse site aqui e renegociar a dívida. Tem desconto de 60%, 70%, até 90%. Você pode até querer passar o fim de semana dormindo, mas dorme tranquila, né? Renegocie suas dívidas atrasadas com a Caixa com até 90% de desconto. Você no azul. Suas dívidas ficam para trás e você segue em frente. Fim de semana chegando, vamos... O que eu acho legal da gente falar sobre esse case? Todo mundo aqui conhece a... Aliás, vamos perguntar de novo, né? Alguém conhece a Rafaela Tuman, que fez esses desenhos do Big Brother? Sim. Legal, então. Nossa ideia inicial era contratar a Rafa Tuman para fazer esse Reels, obviamente, né? Porque ela é atualmente a mais conhecida e tudo mais. Só que isso era antes de Big Brother, nem sei quando que saiu, mas isso foi antes de Big Brother. Ela não estava na Play 9 ainda, ela estava já muito conhecida, já estava na crista da onda ali, mas ela ainda não estava na Play 9. Na Play 9, deixa eu explicar, né? Estou falando grego aqui, desculpa. Play 9 é a agência de influenciadores do Felipe Neto. Então ela é muito conhecida, hoje tem muitos influenciadores que são agenciados por ele. Eles nem gostam de ser chamados de agência de influenciadores, né? Sempre me ouve aqui, mais um que me mata. Então a ideia aqui era contratar ela. Só que o que acontece aqui? O influenciador não são os bonequinhos. A influenciadora é a Rafa. Mas o que aconteceu com a Rafa? Ela ficou conhecida por causa desse desenho de bonequinho dela, só que aos poucos ela foi dando a cara. Então as pessoas conhecem ela, as pessoas conhecem o trabalho dela, só que tem muita gente que faz esse tipo de desenho. Eu até conversava com o marido uma vez que não necessariamente foi ela que começou essa história dos desenhos, só que por algum motivo nasceu virada para a lua, ela começou a ser divulgada, ou ela fez um vídeo muito certeiro e alguma celebridade divulgou, eu não sei qual é a história dela exatamente. Então, a questão aqui é que a gente queria a influência da Rafa, mas como a gente não conseguiu, por N motivos, por grana, por tempo, que ela estava com muitos projetos, não podia pegar, a gente acabou optando por pegar um outro artista, que na verdade confesso para vocês que eu nem sei, não tenho o nome dele não, nem sei quem foi, e ele fez mais ou menos a mesma coisa que a Rafa faz. É claro que não tem a assinatura da Rafa, não tem o arroba dela ali, não tem um collab com ela, então isso diminui o nosso alcance, porque a pessoa famosa, a influenciadora, é a Rafa. Só que a gente deu um jeito de entrar na onda, isso estava sendo super divulgado, vários vídeos sendo divulgados com esses que a gente chama de vídeo de bonequinho de palito, né? Então a gente entrou na crista da onda. Então aqui a influenciadora não fez muita diferença pra gente, porque o que a gente queria era entrar no hype dos desenhos. Então é mais ou menos isso, a gente tentou se aproveitar, né, um pouco isso, né, a palavra é ruim, mas é um pouco isso, dali do que estava acontecendo no momento. Qual outra referência que eu dei aqui? O Thiago Amaral. Alguém aqui conhece o Thiago Amaral? É um nicho que vocês precisam conhecer. Vou mostrar para vocês. Vamos ver se vai carregar. Está carregando mais rápido, eu acho. Foi. Pelo amor de guarda, Deus te livre. Quem vai me salvar agora? Zé Delívio? Zé Delívio? Vou querer, filha das unhas. Só do céu, filha das unhas, já chegou o Salvador. Zé Delívio? Deus te pague, viu? Só do céu, graças a Deus, Zé Delívio salvou minha vida. Aprenda a ser capaz da minha raça. Sobre, eu vou dar um negócio pra você. Eu nasci pra fazer curso, pela mãe de guarda. Vocês viram o tanto que ficou bom? E eu sou bom processo também, viu? Arrumei um desconto de 30% pra vocês.
ele é lá de Minas, né? Contei pra vocês que o nosso trabalho com o Zé Delivery em Minas. E ele é muito conhecido por pessoas como eu, que gostam muito de receitas na internet. Então, o que ele faz? Com certeza vocês já viram, não vou pegar ali, mas com certeza vocês já viram milhões de receitas que as pessoas reagem às receitas, né? E o Amaral, ele faz exatamente isso. E ele tem alguns bordões, como esse vou querer, vou ter que querer, falar da preta dele, por aí vai. E esse foi um dos melhores resultados que a gente teve, porque ele é nichado e não é. Porque ele é conhecido no Brasil, ele tem um público Rio, São Paulo, mas ele também é muito conhecido em Minas, por causa desse jeitão dele, do público dele e tudo mais. E ele é de uma cidade, que eu acabei de esquecer o nome, mas ele é de uma cidade, qual? Divinópolis. Muito obrigada, Maria. Gente, Maria, participação especial. Ele é de Divinópolis e é uma cidade pequena lá em Minas, e a gente precisava muito divulgar o Zé Delivery em Divinópolis, que estava com essa promoção e tudo mais. Então, por que eu trouxe o exemplo dele? Porque a gente não pode, quando a gente trabalha com influenciadores, não pode, é modo de falar, né? Mas não é bom que a gente ingesse o influenciador. Então aqui, o que acontece? É porque vocês não conhecem ele, mas tem muitas referências do conteúdo dele. Tem o local, que é a venda dele, lá, sei lá como é que eles chamam. Tem esses jargões que ele já fala, que todo mundo conhece. E a gente em nenhum momento falou pra ele, Thiago, você vai fazer uma historinha com a tua esposa, não sei o quê. Em nenhum momento a gente falou isso. A gente só deu o briefing de, olha, a gente precisa divulgar o Zé Delivery em Minas, principalmente aí na sua cidade. Você tem um cupom tal que vai dar tanto de desconto. Me traz uma ideia. Então, com isso, a gente deu liberdade para ele fazer do jeito dele. E aí deu muito certo lá. 5.000, mais 5.000 pessoas. Ó, o marido ali, ó. Mais de 5.000 pessoas, teve um monte de compartilhamento, teve muita venda também. Então é esse o resultado que a gente espera. E eu trouxe esse exemplo justamente para isso, para vocês verem o quanto é importante a gente dar voz ao influenciador e não a empresa ou a agência ou quem quiser que esteja trocando com ele, ingesse o conteúdo dele. Então esse foi o exemplo que eu quis trazer. O que mais que temos aqui? Gente, como é que eu tô de horário? 8 horas. Ah, obrigada. Aí depois tem, putz, essa criatura, eu vou ter que assumir pra vocês que eu não gosto dele. Não gosto, gente, não gosto. Não vou dizer que eu gosto, ele é maravilhoso, olha isso. Atenção, tá tendo lata Brahma Chopp lá no estádio, dose dupla, 350 ml. Calma. Paga uma, leva duas, paga uma. Bora lá. Marcha pra lá. Mexe teu pé. Vem, vamos arrastar a galera pro estádio. Não tem jeito. Ó, aproveitou aí a Brahma dose dupla. Ó, tu pega duas. Ainda tá rolando? Tá de brincadeira. Juro. Eu vou pra lá agora. Vou só de baseada e já vou. Fala pra mim, tô muito emocionado, tá ligado? Eu, Vitinho, Flamenguista Nato. Estamos aqui na final pela primeira vez, se ligou? É uma emoção muito grande. Bom demais, eu também, primeira final minha. De coração? Então, traz alguma coisa em termos de conteúdo pra gente. Tipo assim, isso eu não consigo. Uma mágica. Que a Brahma desce bem de marca. Isso é bom pra caramba. Uma braminha, muito demais. Ainda bem que ele falou isso. Porque tá patrocinando, né? Ele vai comprar uma ação. Tá aqui ou não? Vamos lá. Para quem não conhece, essa criatura louca faz muito sucesso. Não sei porquê, mas ele faz muito sucesso. Gente, não dá pra explicar, gente. Não tem como. Ele é louco, ele só fala besteira, só fala palavrão. Ele faz umas coisas muito malucas. É que eu não vou mostrar o vídeo aqui pra vocês, mas um dos vídeos que a gente contratou foi no YouTube. E aí tem até um comentário ali que o vídeo no YouTube tem 8 minutos. Mas por que o vídeo tem 8 minutos? Ele fez um vídeo, eu acho que uns 20 minutos. Só que a Brahma foi cortando. Porque não tem como uma marca provar as maluquices que ele fala. Aqui eles já liberaram um monte de coisa, liberaram muito palavrão. Enfim, mas quando a marca contratou ele, ela já sabia, o cliente já sabia que ele era assim. Foi até uma conversa que eu tive com eles quando eles começaram a cortar um monte de coisa. Falei, gente, vocês pagaram uma grana pro cara que vocês
e ele fez esse vídeo ali desse jogo do Maracanã de 8 minutos. Então teve essa zoeira, mas ainda assim a gente conseguiu comunicar. Ele estava, não sei se deu para entender, mas ele estava no entorno do Maracanã distribuindo ingresso. Então assim, a galera ficou louca, né? Então foi uma outra ação muito legal. Mas por que eu trouxe esse case? Para a gente entender também quem é o influenciador que a gente está contratando, né? E o próprio influenciador dizer se aquela publi, aquele contrato faz sentido para ele, sabe? É claro que assim, o Defante ele já está acostumado a trabalhar para a Ambev como um todo e para ele não teria problema nenhum. A questão foi que para a Ambev tinha algumas coisas lá que ele fez na hora e ele é assim, né? Roteiro zero, ele faz tudo na hora, assim, muito louco. E acabou que deu certo. No final das contas deu tudo certo, tivemos ali, ó, uma galerinha curtindo e tudo mais. E aí acho que é o último case aqui antes de eu chegar na minha. Zé Delivery, vamos lá. Vou mostrar esse exemplo aqui para vocês, que é o oposto do Thiago. Ai, amiga, hoje eu vou ficar de boas, viu? Entrega no Zé! Eita, que rápido! Reparou que agora as garrafas de Brahma de 300 e 600 ml estão chegando com QR Code dentro da tampinha? Elas são para pontuar no Clube do Zé. O Clube do Zé é o programa de pontos e fidelidade do Zé Delivery. Um clube de benefícios para quem ama o Zé. É só abrir o aplicativo, ler o QR Code dentro do clube e pronto, um ponto por tampinha escaneada. Os pontos do clube podem ser trocados por cupons de desconto, ingressos de jogos de futebol, até ingressos de shows e festivais dá para encontrar por lá. Vocês devem estar querendo saber como juntar pontos para aproveitar tudo isso, né? Só de entrar no Clube do Zé você já ganha 10 pontos. Além disso, você ganha um ponto por cada produto Ambev comprado. E o melhor, sem pagar nada mais por isso. Clube do Zé, um brinde à diversão. Por que eu trouxe esse exemplo? Alguém tem alguma ideia? Motivo? Não? Eu falei ali do Thiago, né, que ele foi muito natural, que o conteúdo dele era realmente dele e tal. A Maina, ela quis trazer um conteúdo muito montado. E acabou que ficou legal, isso não é um problema. Eu só estou mostrando o outro lado da produção, né, o outro lado do influenciador. Se vocês repararem, não sei se deu para se ligar, mas ela tá num ambiente... Deixa eu tirar isso aqui, né? Ai, amiga, hoje eu vou ficar de boas, viu? Ela fez até isso aqui, ó. Isso aqui não existe. Isso aqui é uma almofada que ela imprimiu um papel amarelo, colou numa almofada amarela. Então, assim, ela fez uma baita produção. O sofá é amarelo, o fundo ali, o que ela colocou, sei lá como é que ela fez, é amarelo também. Então, ela fez uma baita produção. E isso não foi solicitado. O briefing era: precisamos divulgar o Clube do Zé em Minas Gerais, que é o mesmo caso do Thiago, só que com outro contexto. E ela fez por conta própria. E por que ela fez isso? Porque ela está querendo se profissionalizar. Mas, ao mesmo tempo, a gente entra nessa questão que é meio dúbia, né? Tipo, ela está querendo se profissionalizar, fazer conteúdos maravilhosos como esse, que realmente ficou muito legal para a marca, mas, ao mesmo tempo, ela se afasta um pouco do público dela, quando ela faz uma coisa muito montada assim. No final, ficou muito legal, deu um resultado muito bacana, era o mesmo que a gente esperava e ela vende muito. Quando ela posta qualquer cupom do Zé Delivery, vende. É surreal, assim, como que ela consegue vender. E nem precisava disso tudo. Se ela chegasse lá, fizesse um vídeo com câmera na mão, falando que tem cupom, ia vender do mesmo jeito. Só que ela está querendo se profissionalizar. Então, assim, existem influenciadores que vão tentar fazer uma entrega a mais do que foi pedido. Isso é muito legal. Então, a gente, como contratante, a gente já olha para esse influenciador como, putz, na próxima campanha eu vou colocar ela de qualquer jeito. Porque ela se entrega, ela realmente entrega um trabalho muito bacana, sabe? E pra gente fechar,
lá no início. Quem é a Bia? A Bia é uma menina carioca que mora de frente para a praia, num apartamento lindo, maravilhoso, e que ela tem esse estilo de vida de ir para a praia de manhã, 5 horas da manhã, para ver o sol nascer, de ficar no arpoador para ver o pôr do sol, e faz atividade física ao ar livre, e etc. E ela faz só isso, ela é influenciadora digital, como eu citei no início. Mas o que eu quero citar aqui no caso dela, né? Vocês lembram quando eu falei da frequência, da gente falar sobre a mesma marca com o mesmo influenciador várias vezes? O feed da Bia não é assim. Isso aqui eu fiz recortes de posts da Unimed que tem no feed da Bia. Mas o feed dela tem outros posts intercalados ali. A Bia, ela não é embaixadora da Unimed, mas ela poderia muito bem ser. Por quê? Ela faz as atividades por conta própria, tipo, ela realmente participa das atividades. Deixa eu explicar, né? O que a Unimed Rio faz? Eles têm aulas gratuitas de vários tipos de esporte, yoga, vôlei, que tá ali, futebol, etc. E é tudo gratuito. Então a gente precisa estar sempre comunicando isso. Porque a comunidade, né, as pessoas do Rio, os cariocas, não necessariamente sabem que existe isso. Eles passam, sei lá, na lagoa, vem um monte de gente de camisa verde, mas não sabe o que é aquilo. Então a gente precisa comunicar que eles têm esse serviço para a comunidade, esse serviço para as pessoas e que isso é gratuito. E a Bia, ela se transformou basicamente na referência da Unimed. E eu trouxe ela justamente por causa disso. A gente fez com ela, acho que umas 8 ações do ano passado para cá. E chegou num ponto em que as pessoas, ao invés de perguntar no perfil da Unimed alguma coisa sobre esses esportes, né, sobre essas atividades, eles perguntam para ela. Isso é muito legal. É claro que assim, a gente quer que as pessoas perguntem para a Unimed, porque a Bia não trabalha para a Unimed, isso é óbvio. Mas ela se tornou uma referência das atividades da Unimed. Isso é muito legal. Então é isso que eu quero dizer quando eu trago o exemplo dela, que ela é uma influenciadora que literalmente veste a camisa. Quando ela vem nos eventos que a gente contrata, ela tá de inteira, ela se entrega, ela faz muito mais conteúdo que foi contratado. Quando ela vai nas aulas, ela também faz conteúdo. Então tem essa via de mão dupla, sabe? A gente está sempre chamando ela, está sempre contratando ela. Em contrapartida, ela está sempre fazendo mais do que foi contratado. Isso é muito bacana. Então, essa questão da gente usar sempre o mesmo influenciador, é claro que isso não é uma regra, isso não vai acontecer sempre para todas as marcas em todas as situações. Mas esse é um exemplo muito legal de como pode dar certo a gente ter frequência com o conteúdo com o mesmo influenciador. Isso não significa que a Bia não faça conteúdo para outras marcas, não, ela faz, como eu falei, o feed dela está cheio de marca. Mas ela faz muito pra gente também, e a gente tem ela como influenciadora parceira, né, que a gente faz muitas ações com ela. E aí agora, pra gente encerrar, queria abrir para vocês perguntas, opiniões, trocas, fiquem à vontade. Se não quiserem perguntar, eu falo mais. Mentira, eu não falo não. Oi. Eu trabalho com agência só de marketing de influência, assim, não é função de... Legal. Só isso, aí, tipo, é muito bizarro ver que é realmente isso, tipo, a gente tem crédito específico, que é tipo, influenciadores que eles fazem assessoria. Qual é a agência? Lá de São Paulo, é a agência bem, manda. e aí, É bom conhecer. posso pedir uma foto ou outra? Para ficar no registro de verdade. Pode ser que o áudio fica humoroso. E aí a gente não aproveita 100%. Por favor, de novo. Again. Alô? Enfim, aí eu trabalho nessa agência que eles fazem só marketing de influência. E eles perguntam bizarro isso, porque além do cast, inclusive, eles fazem parceria, né, com outros influenciadores. Porque, tipo assim, às vezes a marca chega e fala assim, pô, eu não senti que nenhum dos seus influenciadores do seu cast combina com a gente. Aí eles correm para outras opções. Por exemplo, a maioria dos influenciadores deles são micro-influenciadores. Tipo assim, tem uma menina lá que ela tem 9 mil seguidores, mas ela vende muito porque ela é stylist da Bal, por exemplo. Ou seja, ela tem uma influência dentro do mundo da moda. E tipo assim, aí tem uma menina que vende muito, que é a Camille Borba, que ela faz só skincare. Então ela faz várias coisas, tipo pra Creamy, pra Boticário, pra Vult. E aí, tipo assim, eles fizeram uma parceria com a Nike, que foi só com influenciadores parceiros, não
da reserva? Não, acho que Inclusive, o contrato da reserva com o Fluminense foi cancelado. Quem está sabendo da história? Ah, não, o nosso amigo aqui vai contar a história. Que esse é o... Basicamente, a gente estava correndo uma briga de Vasco e Fluminense, na verdade, o Flamengo e Fluminense contra o Vasco, por causa da construção do Maracanã. Porque o Vasco foi até a justiça comum e tal, e vai ter acesso a poder jogar no Maracanã. E aí, para a gente, o Fluminense é contra, o Flamengo também, porque são os dois meio que estão contra do Estado. E aí, nisso, o presidente da Receita está até falando aqui. Um dos sócios da Simone fez um texto pedindo desculpas, mas perdeu o contrato com as camisas, as possibilidades da Fluminense até soltou uma nota, porque ele falou que ele fez uma alusão, falou que era uma história do... Porque o Fluminense, há muito tempo atrás, havia muito preconceito com jogadores negros, tá? Esse jogador que era negro, e muitos torcedores rivais zoavam ele, por causa falavam que botar pó de arroz, essas coisas e tal. Porém, essa história do pó de arroz se tornou um símbolo da torcida do Fluminense e hoje, até hoje, na arquibancada e tal, a torcida faz festa com isso. Só que por muito tempo aconteceu uma falácia de que o Fluminense usou o pó de arroz num jogador negro para que ele parecesse um jogador branco. Está valendo, é uma falácia que houve e não tem embasamento nenhum. E o presidente da reserva falou sobre isso, atacando o Fluminense, tá? E por conta disso, o Fluminense soltou uma nota e cortou relações com ele, com a marca, falou que vai ser acionado judicialmente e tal. E, foi isso, foi um baque. Ele pediu desculpa e tal depois no Instagram, falou que ele não tinha pesquisado sobre, que foi uma coisa que ele acreditou durante muito tempo. Mas aí já era, né? Isso é complicado. Desculpa não apaga o que foi falado. Por mais que tenha que pedir desculpa, né? Melhor pedir do que não ficar quieto. Mesmo assim, né? Não tem como. Eu descobri hoje, eu não sabia, que o Giovanni é sócio da Play 9. Ele é sócio da Play 9? Uma galera é sócio da Play 9, eu não sabia disso. Eu achava que era só o Felipe Neto, mas uns dois. De repente tem ações abertas, capital aberto, a gente não está nem sabendo. Pode ser. Mas eu acho interessante porque uma das minhas grandes angústias nessa construção desses influenciadores, né, é que hoje todo mundo se arvora saber de absolutamente tudo. E o mais interessante é que uma pessoa tão bem informada cai, né, se permite cair no, assim, não sei se foi no calor do momento, trazer uma história que está no senso comum, que não é fato, e assim, ir para as mídias digitais, conhecendo a potencialidade das digitais e a capacidade, né, a capilaridade disso, e que não imaginar que isso possa poder reverter contra ele, contra a marca dele, o contrato. Estava assinando um contrato milionário de camisas da reserva para o Fluminense. E foi feito. Foi feito. Então, acho que os influenciadores precisam também estar muito atentos com os conteúdos. Sim, com certeza. Várias vezes a gente já deixou de contratar influenciador por causa de, sei lá, declarar, polêmica ou por declarar algum lado político ou alguma coisa assim, sabe? Você se declarar ou você falar o que você acredita é uma coisa, mas você, sei lá, propagar ódio, esse tipo de coisa, né? Várias vezes a gente já deixou, já cortou o nome de alguém por causa disso. Acontece direto, você vai falar. Ele falou, porque dessa vez que eu falei, ele chegou e falou: no sábado, o Fluminense colocou 38 mil torcedores no Maracanã, o Vasco com 60 mil. Evidência clara de que o Vasco precisa do Maracanã e o Fluminense poderia jogar no seu estádio